Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui Lucas Evaristo em mais um vídeo do canal Brasil Ferroviário. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre uma inovação, uma tendência aí de mercado, que é o robô chamado Animals. É um robô que eu já tinha visto sendo usado para fim militar, para guerra, mas aparentemente eles estão começando a aplicar para a parte de indústria. E uma das áreas industriais que estão aplicando esse robô é na ferrovia. E aí eu entrei no site para verificar, saber assim, o que está acontecendo, o que é esse robô, esse tal de Animals, ou Unbots. E fui ver nos detalhes e vi que um dos patrocinadores do projeto para a implantação da ferrovia, na ferrovia, é a Vale. Lógico, esse projeto não é brasileiro, mas a Vale é um dos financiadores desse projeto. E eu vou explicar para vocês mais ou menos como que funciona esse robozinho aqui. Deixa eu dar o play. Ó, esse aí que é o Animals. Esse é um dos engenheiros lá que estão desenvolvendo esse produto, que estão aplicando ele em ferrovia. E ele está explicando um pouquinho do que esse robozinho faz, tá? Aí no vídeo mostra ele descendo uma escada aí bem complexa. Ele andando aí em um local que tem mais restrição de espaço, tá? Ele fazendo algumas análises com uma lanterna super forte, ele abaixado, né, entre aspas, né, indo num local onde que o ser humano estaria ali, o sensor térmico dele, que é um sensor ultra, enfim, fino, né, digamos assim, e além do sensor térmico, ele tem sensor de vibração e o sensor de som ultrassônico. Então ele consegue aí, verificar padrões de variação na máquina, aqui no caso da locomotiva, num grau de precisão muito grande. Realmente é uma máquina, assim, surpreendente, é diferente de muita coisa do que já se viu. A minha dúvida é o seguinte, eu até coloquei um título mais chamativo nesse vídeo, a questão de até que ponto que ele vai substituir um ser humano. Eu acredito que não substitua tanto o ser humano, que ele vai ser mais um parceiro do ser humano durante as manutenções. Por quê? Primeiro, para ele atuar, tem que ter um ser humano que vai programá-lo, tá? Então ele pode ser programado e ele pode ser controlado remotamente, por exemplo, por um controle remoto, tá? Então ele tem aí essas duas opções. E aí, para estar operando com controle remoto, lógico, precisa do ser humano, e para programar ele precisa do ser humano. Para programar ele para ele ficar autônomo, bem, precisa do ser humano para programar, mas ele repete infinitamente os mesmos padrões, porque ele tem meio que uma programação de localização, certo? Mas, assim, ele coleta dados, que os dados têm que ser analisados por um ser humano até o presente momento. Não sei, olha só que interessante ele andando na VP, pisando na brita. Enfim, é um projeto muito bacana, tá? Esse Animal, ok? É um projeto aí que está sendo, assim, apareceu o logo da Stadler, né? Mas ele está sendo desenvolvido aí por várias empresas em conjunto, tá? Repetindo, um dos financiadores é a própria Vale, né? Que é a empresa brasileira aí de mineração, que tem a sua própria ferrovia na Carajás e Vitória, Minas. E, assim, é super interessante esse projeto. Eu fiquei assustado com esse robô. Por quê? Olha só, um dos maiores pontos de morte de seres humanos é quando o ser humano ele entra na parte de baixo da locomotiva e por algum motivo essa locomotiva se movimenta e parte pedaços da pessoa. Então esse já é um dos pontos que ele trabalha e que ele pode ser eficiente para evitar esse tipo de acidente. Não retira cargo do ser humano, tá? Porque vai ter que ter um ser humano para operar o robô, certo? E ele entra em espaços muito apertados, que em tese você teria que, por exemplo, desmontar partes da locomotiva para o ser humano entrar, e ele entra muito bem. Ou seja, ele não tem problema de respirar gasolina, ele não tem problema de respirar partículas em suspensão, ele não tem vários problemas que o ser humano poderia durante, por exemplo, a manutenção em uma locomotiva. E ele consegue inspecionar, ele consegue ter um padrão muito superior ao ser humano. Essa é a grande realidade. Ele tem ali sensores ultrassônicos que verificam ali variações de padrão. Padrão de temperatura, padrão de som.
padrão de vibração, próprio questão de inspeção visual que ele faz, né, lógico, programado. Ele tem uma lanterna ultra forte instalada nele. Então, assim, é uma série de vantagens, é um produto realmente surpreendente, tá bem? Enfim, por esse vídeo é somente isso mesmo. Eu quis mais mostrar o quanto está se avançando em direção a essa questão tecnológica. Muito se fala em avanço tecnológico, mas realmente esse me surpreendeu. Fiquei surpreso de fato, realmente um pouco assustado, mas olho com bons olhos essa nova máquina que tem surgido aí. Tá bem? Ademais é isso, se inscreva, deixe o seu like e saudações ferroviárias. Até mais.